ofertar, é que você mostre para Deus: Deus, o meu coração é teu, a minha vida é tua, tudo o que eu tenho pertence a ti. E quando você tem um coração voltado para o Senhor totalmente, não tem como ele não te honrar. Não tem como. Quem planta, colhe de verdade, como o pastor Cícero disse. E assim, para quem conhece a gente sabe como o Senhor, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Coisas assim indizíveis, que às vezes a gente senta, a gente ora e a gente diz: Deus, o que é isso? Porque a gente não merece. Outro dia eu cheguei na minha casa e eu olhei para ela tão linda, tão arrumada, tão cheirosa. E eu cheguei cansada do trabalho e ver minha casa tão limpinha, tão cheirosinha, ter alguém para cuidar da minha casa por conta do meu tempo. E eu comecei a orar ali mesmo, já entrando para dentro de casa e perguntando ao Senhor o que era isso que eu não entendia. Deus, o que é que o Senhor está fazendo assim comigo? Eu digo: Deus, eu não mereço. Eu não mereço tudo isso, Senhor. Eu não mereço. Eu reconheço as minhas falhas, as minhas fraquezas. Eu não mereço tudo isso. Eu digo: e o que é que o Senhor está fazendo? Como é isso? E o Senhor, no mesmo instante, Ele me levou a lugares, a momentos, 10, 11, 12 anos atrás, a gente vivendo ali no fogo com Ele. E Ele disse: olha, tu sabe aquela madrugada que tu estava costurando ali aquelas coisas para o encontro com Deus? Eu estava lá. Tu sabe aquelas madrugadas, tu fazendo a roupa ali da salinha das crianças, porque os pais não tinham dinheiro para comprar? Eu estava lá. Tu sabe aquelas madrugadas, e falou, e me levou a momentos que só eu e Ele sabia. Levou a momentos assim tão preciosos, só nós dois. E Ele dizendo: olha, naquela noite eu estava lá, aquele momento eu estava lá. Tu sabe isso? Eu estava lá. Eu vi tudo, minha filha. Eu vi tudo, eu vejo tudo. E na hora certa, no tempo certo, Ele honra. E Ele disse: chegou a hora do teu descanso, do teu refrigério. Entre, participa da alegria do teu Senhor. Isso é só o começo. Queridos, isso é tão tremendo, porque a gente entende que nada é sobre nós. Nada é sobre nós, nada é sobre você, nada é sobre mim, tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele, Ele faz acontecer coisas indizíveis que você nem pensa, nem imagina. A Bíblia é pura verdade. Quando Ele diz que Deus pode tudo aquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Porque eu nunca imaginei na minha vida viver tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Nunca imaginei. Tudo é Deus em cada detalhe, do começo ao fim do processo. Tudo é Deus. Mas por que Deus faz tantas coisas? Porque Ele ama um coração obediente, um coração temente, um coração que não murmura. Queridos, eu já passei muitos bocados na minha vida cristã, na igreja. Nunca murmurei, nunca me reclamei. Sempre que eu chegava na igreja: pastor, minha filha, como é que está? Eu, na bênção. Poderia estar difícil, poderia estar faltando, mas eu dizia: na bênção, o Senhor proverá, o Senhor vai fazer. Hoje não tem, mas amanhã o Senhor vai enviar. Eu lembro de um dia que a gente ia para um banho e nós não tínhamos nem o dinheiro da passagem, imagine a comida. E aí o pastor disse: vocês não vão? E nós não. E por que vocês não vão? Nós não estamos querendo ir, não. E ele disse: Deus, o que está acontecendo? Eu disse: nós não temos dinheiro para pagar nem a passagem, pastor. Imagine, nós não pode ir, agora não. E ele disse: arruma as coisas de vocês que vocês vão. Não vou deixar ninguém. Vocês vão. E a gente foi. Eu acho que o pastor nem lembra disso. Mas foi algo que marcou tanto no meu coração, porque só eu e Deus sabia como eu estava triste pelos meus filhos não poderem ir. Não era nem eu. Porque a criança espalha o boato. Nós vamos para o banho, ela vai ser bom, vai no ônibus, um monte de gente. E as crianças mesmo já geram expectativa no seu coração.
E a gente meu coração foi tão impactado com a atitude do nosso pastor. E foi uma bênção para a glória de Deus. Em todo o tempo a gente tem visto a agir de Deus. E assim como Ele fez na minha vida, Ele faz na vida de muitas pessoas. Então, cada dízimo, cada oferta que nós levantamos nesse altar, queridos, o Senhor abençoa, o Senhor faz, o Senhor constrói. Que igreja linda que nós temos. Que espaço maravilhoso que nós temos. Isso tudo é investimento. Uma igreja que é mais jovem. E Deus tem feito prosperar o seu povo para, sim, prosperar a igreja. No início, quando Deus falou comigo que a gente ia se levantar do pó e da cinza, Ele disse, olha, agora é a hora de você inalar a fumaça da glória que sai daquele altar. Eu não entendi de início o que Ele estava falando ao meu coração. Mas no processo, no decorrer da caminhada, eu fui entendendo, querido. Há uma fumaça de glória aqui nesse altar. Há uma unção de prosperidade, de crescimento aqui nesse altar. E o Senhor disse, agora é a hora de vocês, agora é a hora de vocês experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. A minha vontade para vocês, Deus falando no meu coração. Então, nós precisamos apenas, queridos, continuar. Eu digo para Deus, Deus, guarda o meu coração. Eu recebo tudo que o Senhor tem, mas guarda o meu coração, porque eu não quero riqueza, eu quero o Senhor. Que isso não me roube de ti. E essa tem sido a minha oração. Deus, eu recebo o teu transbordar, eu tenho transbordado para outras pessoas. Mas Deus, o meu coração, ele tem que estar alicerçado no teu. Eu posso ganhar o mundo inteiro, Senhor. Mas eu não quero perder a minha alma. Porque mais importante do que os meus bens é a minha salvação. Dela eu não abro mão. Não abra mão, não negocie a sua salvação. Respeite o processo de Deus na sua vida. Não murmure. E o tema da nossa palavra de hoje é a disciplina de Deus. E quando a gente fala de disciplina, dos primeiros significados de disciplina é a obediência às regras. Então, quando Deus ele nos disciplina, Ele nos orienta, Ele quer que nós só obedecemos à vontade dEle para a nossa vida. Então, abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Amém? Queria pedir você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. A gente teve uma reunião de liderança anteontem, foi tão precioso. O pastor leu Hebreus 11 com a gente. Meu Deus, que versículo poderoso. E aí depois Deus falou comigo lá no 12, sobre a disciplina, né, aos seus filhos. E Hebreus 12, a partir do verso 4, diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual filho? Amém? Me perdi aqui, as lágrimas caíram no meio do óculos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza.
Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitadas. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Olha a palavra de Deus como é preciosa. Você acompanhou aí, leu melhor na sua Bíblia. Deu para você entender. Quando Deus ele nos permite passar por certas situações difíceis, Ele está nos ensinando, queridos. Deus, Ele não é um Deus maldoso. Muitas pessoas olham como uma disciplina, como um Deus cruel, um Deus maldoso. Por que faz isso? Mas na realidade não é bem isso. E nós como os pais, nós sabemos disso. Nós que temos filhos, nós sabemos que nós precisamos sim disciplinar os nossos filhos. E às vezes quando eu era criança, que eu era disciplinada, que eu apanhava, eu não entendia por que eu tinha que apanhar, por que a gente apanhava. E aí depois que você se torna pai, você entende a importância de você mesmo disciplinar o seu filho, como fala lá em Provérbios, dá a vara da disciplina no seu filho, mas não te exceda a ponto de matá-los. Ou seja, nós temos que disciplinar os nossos filhos. E não é por mal dele, não é porque nós queremos que ele chore ou isso ou aquilo, não. É para o bem dele. Para que ele tenha um futuro feliz. Para que ele tenha uma vida saudável futuramente. Seja um adolescente que respeite. Como o próprio livro nos ensina. Ora, quando a gente era filho, quando nós éramos disciplinados pelos nossos pais, a gente respeitava ele, como disse o versículo, o apóstolo Paulo falando. A gente respeitava os nossos pais, as crianças respeitam os pais. E aqui eu quero até falar algo aos pais. Pais, disciplinem os filhos de vocês. Corrijam os filhos de vocês. O quanto de filhos desobedientes nós temos hoje em dia, não dá para medir. O que a gente tem visto é filhos, que querem bater no pai. Filhos que não respeitam pai e mãe. Até mesmo aqui na igreja, gente. Na hora do culto é menino correndo, o pai manda o menino sentar. Ele olha na cara do pai e diz, não vou não. Gente, eu cansei de ver aí fora da igreja. Não vou não. Você acha que um filho que não obedece o pai, ele vai obedecer a Deus? Ele vai obedecer a Deus se ele não está respeitando o próprio pai? Não vai. Pois você não está ensinando o seu filho a obedecer a Deus. Porque você não está ensinando ele, não está corrigindo, não está disciplinando. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós vivemos em uma geração que o negócio não está fácil. A criação de filhos não está fácil. São muita informação. O celular não sai da mão das crianças. O pai, a mãe, para se livrar, dá o celular. Não, é só um descanso. Aí o menino vê o que quer e o que não quer. Tantos vídeos de criança ensinando só a ser desobedientes aos pais e às mães. Pai, vamos prestar atenção. Abra os seus olhos. Tem pai aceitando tapa de criança na cara. A criança bate na cara. Ô, menino, para. Bate do outro lado. Ô, menino, para. Queridos, não faça isso. Porque se seu filho está fazendo isso com você, não está lhe respeitando, você acha que ele vai respeitar a Deus? Vai estar pronto para receber a disciplina de Deus quando Deus corrigir? Entenda uma coisa, pai e mãe. Quando nós corrigimos nossos filhos hoje, nós estamos preparando eles para ser corrigidos por Deus amanhã. Guarde isso no seu coração. Se você não corrige o seu filho hoje, você não está preparando ele para ser corrigido por Deus amanhã. E amanhã a dificuldade vão vir, as provações vão vir, porque elas vêm. Porque a Bíblia diz, se você não foi disciplinado, você não é filho legítimo. Apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que os filhos legítimos, eles são sim disciplinados pelo pai. Então você não está preparando seu filho para ser disciplinado por Deus. A Bíblia nos diz, nesse mundo nós teremos aflições. E você deixando seu filho alheio
a este mundo, você está preparando ele para passar por essas aflições? Você sabia que a sua disciplina, o seu castigo, a sua imposição hoje, ela tá sendo preparada para amanhã? Então, prepare seu filho para o amanhã, porque o amanhã vem. E o que a gente tem acompanhado de pais sofrendo por filho desobediente em casa, porque não tiveram uma preparação de berço. Nós precisamos preparar o nosso filho, é de berço, queridos. É de novinho. Ah, mas é só um bebezinho. O bebezinho cresce. E aquilo que é bonitinho hoje pode ser feio amanhã. Vamos prestar atenção. Amém? Voltando aqui para a palavra. E por que Deus nos submete à disciplina? Para não pecarmos. Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, a luta é árdua contra o pecado. Todo dia o pecado vem e nos chama. Todo dia vem a tentação e nos chama. E é nessa hora que nós escolhemos o quê? Viver a vontade de Deus. Por isso que é importante você preparar o seu filho por amanhã. Porque quando o pecado vir, você já ensinou que ele tem que obedecer. E ele vai obedecer à vontade de Deus. E o mundo não vai agradar o seu filho. Por quê? Porque você está obedecendo hoje a palavra de Deus para o seu filho obedecer amanhã. Eu obedeci a palavra de Deus, mas não isso há 15 anos atrás, para os meus filhos obedecer hoje. Eu continuo obedecendo hoje, para meus filhos obedecer amanhã. Continuarei obedecendo amanhã para que meus filhos continuem. E assim tem que ser. Agora, se você não tem raiz em Deus, como é que seu filho vai ter raiz em Deus? Amém? Segundo tópico, por que pecamos? Então a disciplina vem quando o pecado vem. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós temos a nossa consequência. Como o pastor Cícero falou, tudo que você planta, você colhe. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós pecamos, nós vamos colher sim o sofrimento daquele pecado. Nós vamos colher o fruto daquele pecado. Por mais que você mude, vai ficar ali as consequências do pecado. Amém? Terceiro tópico, para crescermos espiritualmente em Deus. Hebreus 12, 10 diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Então, quando nós estamos ali sendo disciplinados por Deus, sendo ali moldados por Deus, nós crescemos e amadurecemos em Deus. Por mais difícil que seja a provação que você esteja passando, por mais difícil que seja a dificuldade que você esteja passando, Deus, Ele está aí com você. Como Deus falou comigo naquela tarde, eu estava com você em todo esse tempo. Deus, Ele está conosco em todos os momentos, em todo o tempo. Ele nos disciplina e cuida, fica ali. Quando você disciplina o seu filho, coloca ele ali no cantinho que ele está ali chorando, você fica ali com o coração na mão, ali por ele. Dói mais você do que nele, não é verdade? Quem é pai e mãe sabe que quando você disciplina o filho, dói mais você do que nele. Eu lembro que quando o Gustavo era pequeno, que eu ia bater nele, eu batia nele olhando no olho dele e dizia para ele. Eu dizia, Gustavo, essa taca está doendo mais em você do que em mim. Mas é preciso eu fazer isso com você. Porque se eu não fizer isso com você, sabe quem é que vai fazer? Os policiais lá na delegacia. E eu prefiro te bater porque eu bato do meu jeito. Eles vão te espancar se eu deixar você alheio. O mundo vai te atrair. Então, meu filho, pode ter certeza que isso dói mais em mim do que em você. E eu chorava ali às vezes junto com ele. Porque às vezes eu batia forte, deixava ele de castigo. Às vezes eu deixava 10 minutos, 15 minutos ali de castigo, e ele chorando, e eu sentia ali a dor. Da mesma forma é Deus que ama, muito mais do que eu. Ele nos deixa ali, sabe, passar por aquele momento, para gerar em nós amadurecimento, crescimento espiritual. E eu lembro de uma época em que eu passei assim, pela prova de Deus, assim, amargamente, querido. Eu não sou de murmurar, mas eu cheguei para Deus e disse, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu lembro que eu adoeci, eu passei 4 meses
enferma. A turma ia lá, orava por mim, intercedia pela minha vida. Eu emagreci mais de 10 quilos nessa época. E teve um encontro com Deus. E eu lembro que todo mundo se preparando para ir para o encontro. E eu já estava magra, só o palito. Tu nem pensa, tu não vai. O médico disse que tu não pode botar força nem de 1 quilo de açúcar. O que tu vai fazer lá? Tu não vai. E eu fiquei ali entristecida do meu coração. Meu coração ficou aflito, eu nunca tinha perdido o encontro. E eu disse, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E ficou aquela coisa. E eu sei que eu fui lá onde o pastor, o senhor deixa eu ir para o encontro, nem que seja só para me ficar lá sentado. Se possível for, eu faço um encontro de novo, que só fica sentado mesmo. E ele disse, minha filha, vai. Pode deixar que tu vai. Eu disse, pois tá bom, eu vou. E eu fui ali para o encontro, queridos. Feliz da vida. Eu não fui para trabalhar, mas eu queria estar lá. Porque o encontro é um lugar de tanta glória, que se você ainda não fez, não fique de fora do próximo, querido. Porque é tão precioso. Foi no encontro onde Deus me quebrou, Deus me mudou, Deus trabalhou na minha vida, fez uma obra nova. Na verdade, o processo que Deus fez na minha vida foi o seguinte, Ele quebrou e fez outro. Foi isso que Deus fez comigo. E ali Ele me deu, o pastor deu essa oportunidade para me estar lá. E aí à noite, eu cheguei lá, teve um momento assim tão precioso. E na hora que chegou uma moça, que ela me abraçou, ela caiu no chão. Na hora que ela caiu, eu tive que segurar a menina até o chão. Para quem não podia botar força de 1 quilo de açúcar, botar uma menina até o chão. Quando eu me levantei, eu já levantei queimando de febre. E aí eu tremendo toda. E aí o Cícero, eu fui lá onde o Cícero, ele pegou em mim, ele já começou, eu te disse para não vir, foi para casa me deixar em casa. E naquela noite eu travei uma oração ali com Deus tão louca. Que eu disse para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por uma provação dessa? Por que o Senhor faz isso comigo? Eu quero ir para a tua casa, Senhor. Eu não estou pedindo para ir para a festa. Eu estou pedindo para ir para a tua casa. E comecei a chorar ali. Amargamente eu lembrei de Ezequias. Ezequias, quando soube ali, através do profeta Isaías, que ele ia morrer, a Bíblia diz que ele virou para a parede e chorou amargamente. E naquela noite eu fiz da mesma forma, eu chorei amargamente. Eu disse, Deus, pelo amor de Deus, me cura. E eu lembro que lá em casa tinha um óleo da unção. Sempre tem óleo da unção lá em casa. E aí eu botei o óleo da unção no copo. Bebi o óleo da unção, ungi minha cabeça. Eu disse, Deus, a tua palavra diz que nós temos, como teus discípulos, temos o poder de curar. Então, Senhor, eu oro pela minha vida agora e eu profetizo a cura. E me levo de volta para aquele encontro. Querida, eu comecei a ficar tonta, suei horrores com aquele óleo na minha boca. E eu fui deitar, deitei ali chorando e dormi. Quando eu acordei, 5 horas da manhã. Eu não podia nem respirar, que a dor aparecia. Aí eu respirei fundo para saber se eu tinha sido curada. E aí quando eu respirei, que eu não sentia a dor, eu disse, eu fui curada, agora eu vou para o encontro. E eu fui, queridas, e a Marcilene morava lá em casa, ela disse, Deus, o Cícero vai brigar comigo se eu deixar tu. Eu disse, eu vou para o encontro. E eu fui, querida, de pé. Não liguei nem para ele me buscar, eu fui de pé. Eu estava desesperada pela presença de Deus. Quando eu cheguei lá no encontro, eu disse, eu não acredito, tu veio, mas quem? Eu disse, não me interrompa. Deus me curou. Eu estou curada, então deixa eu. Querido, mas foi tão precioso esse encontro, eu pulei. Fazia tempo que eu não sabia o que era pular. Só dentro de casa, deitada, curtindo a doença ali. E nesse dia eu pulei tanto no encontro, eu dancei tanto, eu me soltei, eu cozinhei, eu limpei, eu fiz tudo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus me curou ali daquela enfermidade. E eu fiquei tão feliz com o Senhor. E eu entendi que aquele processo, sabe, de disciplina, de correção, já tinha acabado ali para mim. E eu tinha aprendido muito, porque nesse processo eu parei, eu me aproximei de Deus. Eu vivi experiências sobrenaturais com Deus ali naquele período de tempo.
Então, às vezes, Deus nos leva a esse deserto para que a gente venha conhecer mais Ele. Porque a partir desse processo eu entendi e tive a certeza de quem Ele era realmente e do poder que Ele tinha. Foi uma das minhas primeiras experiências com o Espírito Santo. E aí na quarta-feira, querido, depois do encontro, eu senti uma nova dor, tremenda. E eu disse, Deus, o Senhor me curou. E aí veio a palavra do Senhor, Ele disse, mulher de pequena fé, tu está começando a afundar, tu não está sentindo nada. E eu disse, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nada. E comecei, pronto, nunca mais, para a glória de Deus, senti nada. Às vezes Deus nos permite passar por tribulação, para moldar, para se mostrar a nós, a se revelar a nós. Porque através daquele momento difícil que eu passei, o Senhor se revelou a mim de uma forma tão tremenda. Eu tive a oportunidade de estar deitada no braço dele. Porque às vezes, sabe o que ele me falou? Ele disse, tu estava correndo demais. E eu te parei para te abraçar. Foi uma das conversas que a gente teve. Ele disse, tu estava correndo demais. Não, dos meus porquê, né? Que eu ficava, por quê que o Senhor falava? Mas por que o Senhor me freou desse jeito? E um dos porquê foi, ele disse, você estava correndo demais. Estava na hora de você parar. Se acalma. Vai passar. Tudo na vida passa, querido. Tudo na vida passa. Vai chegar a hora que ele vai olhar para você e vai dizer lá o que está lá no 12:12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Vai chegar a hora que ele vai dizer, olha, se acalma. Eu sei que você está fraco, eu sei que a luta não está sendo fácil. Mas eu estou contigo. Vai passar. Tudo é um processo. Tudo é um processo. E quando nós respeitamos o processo de Deus, recebendo a repreensão, como um filho recebe a repreensão de um pai, com amor, com alegria, como um ensinamento, porque a disciplina de Deus ela é um ensinamento. Na disciplina de Deus, Ele nos ensina, Ele nos lapida, Ele nos poda, tira aquilo que precisa ser tirado. Sabe, tira todo orgulho. Às vezes, Ele permite coisas para tirar o orgulho, para tirar a avareza, para tirar tudo aquilo que não presta. E às vezes a gente fica sem entender o processo de Deus. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando por aquilo? É só Deus preparando você para algo grande mais na frente, para algo precioso na frente. Então, respeite o processo de Deus. Não murmure. Não murmure, querido. Guarde a sua língua. Não fale da sua vida para todo mundo. Ai, que eu estou passando por isso. Não, fale para Deus. Eu passei por muitas provas na minha vida que só eu e Deus sabe. Só nós dois para resolver. E os nossos pastores para nos auxiliar e nos ajudar a sair das tempestades. Então, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque se Ele fez igual, se Ele deu a permissão, igual Ele fez para Jó. Jó é um dos nossos maiores exemplos na Bíblia. Olha o que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que ele perdeu tudo. Querido, e quando eu começo a olhar para a história de Jó, que eu imagino ele perdendo os filhos dele tudo de uma vez, que eu começo a pensar em perder meus filhos. Eu já dou assim meu Deus, um choque no coração. Sabe? Jó perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu tudo que tinha. Jó ficou na miséria, sem nada, apenas com a mulher na orelha dele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Vai ter pessoa perto de você e diz, minha irmã, sai logo da igreja, que depois que tu se converteu foi pior. Porque sempre tem os enviados do diabo para falar nas nossas orelhas, nesses momentos difíceis. Aí você abre a boca e diz, tu fala como louco. Porque foi isso que Jó fez. Tu fala como uma louca, mulher. Tu recebeu o bem de Deus, não vai receber o mal. Porque é muito fácil a gente receber o bem de Deus. Mas na hora que é o mal, a gente não quer.
se nós recebemos o bem de Deus, nós temos que estar preparados para receber o mal também, queridos. Porque o dia mal vem. Por isso que eu digo para você, pai e mãe, disciplina o seu filho e prepare ele para o dia mal, porque ele vem. Quantos jovens aí ansiosos, sabe, despreparado, aí vai fazer uma prova, falta morrer, por quê? Porque não está preparado, não foi preparado de berço para os dias maus, porque o dia mau vai vir. Eu sempre digo que eu sou preparada para o dia mau, porque o dia mau passou na minha vida por muito tempo, desde pequena, né? Quem conhece meu testemunho sabe que desde o dia que minha mãe engravidou de mim, já começou, né, o meu processo de vida nessa terra não foi muito bom. Então eu passei por muitas provações. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. E Ele tem misericórdia da nossa vida. E Ele nos acompanha nesse processo. Deus, Ele não abandonou Jó em nenhum momento, não. Deus, Ele não abandonou. Ele estava ali assistindo, vendo de perto todo o processo. E sabe o final? Ele honrou. Querido, depois de um deserto, sempre tem terra seca. Entenda isso. Depois de um deserto, sempre tem a terra seca. Então, se prepare para pisar na terra seca. Não morra dentro do mar. Não morra dentro do rio. Pise na terra seca. Comece a olhar as coisas positivas. Eu já estou enxergando terra seca. Por mais difícil que seja a situação. Meu marido está me largando, enxergue a terra seca, meu marido não vai me deixar. Meu filho está se perdendo, enxergue a terra seca, meu filho vai voltar para os caminhos do Senhor, aqui é o lugar dele. Comece a ver as coisas pelo lado bom. Comece a agradecer por tudo que Deus tem feito. E pare de murmurar, querido, pare de murmurar. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Coloque sua mão em seu coração. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos.